Então, tendo visto o procedimento, a sequência de atos até ao momento da audiência de conciliação e mediação, cumpre-nos tratar aqui da resposta do réu. São duas as espécies de resposta do réu, tá? Tanto a contestação quanto a reconvenção. Acontece que nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, vamos tratar do gênero, né? Resposta do réu, porque houve uma mudança no Código de 2015 em relação ao Código de 73. No Código de 73, diversas eram as espécies de resposta do réu. Resposta no sentido amplo mesmo, entendido como o modo pelo qual o réu reage, né, à demanda formulada inicialmente pelo autor. Então, resposta tem esse sentido amplo de modos de reações possíveis. No Código de 73, nós tínhamos várias respostas autônomas, é dizer, peças processuais a serem ofertadas de modo autônomo e independente uma da outra. E cada uma dessas peças tinha uma finalidade específica, e essa finalidade foi mantida no Código de 2015. No entanto, o que o Código de 2015 fez no sentido de desburocratização, de deformalização, foi retirar a necessidade de que estas discussões se dessem por veículos autônomos. Então não houve uma mudança essencial quanto ao substrato, à substância, mas houve uma importante modificação formal. Então o que eu estou querendo ver inicialmente com os senhores é o seguinte: o que no Código de 73 você fazia por diversas manifestações autônomas, no Código de 2015 você continua apresentando estas reações, mas tudo junto e misturado em uma mesma peça. Então houve uma concentração da modalidade de resposta do réu. Então o que era feito de modo autônomo no Código de 73, no Código de 2015, isto é feito concentrado na contestação. Então houve uma concentração das respostas do réu na contestação. Então lá em 73, como respostas autônomas do réu, nós tínhamos a contestação, que permanece, a reconvenção, que permanece, a impugnação a valor da causa, que permanece, mas dentro da contestação. Então não permanece como forma autônoma. A impugnação à gratuidade de justiça concedida, que permanece, mas dentro da contestação. Então não permanece de modo autônomo. E por fim, a exceção de incompetência. Você também pode discutir incompetência, mas dentro da contestação, não de forma autônoma. Então, do ponto de vista formal, eram 5 e passaram a ser 2. Porque vamos de trás para frente. A exceção de incompetência agora é dentro da contestação. Saiu fora. A impugnação à gratuidade de justiça agora é dentro da contestação. Saiu fora. A impugnação ao valor da causa agora é dentro da contestação. Saiu fora. Então essas alegações que você fazia no código anterior de forma autônoma, por peça autônoma mesmo, então era uma formalidade maior, você continua aduzindo essas alegações, mas dentro da contestação. E essa concentração das respostas na contestação foi tão grande que, como eu lhes disse, no código atual são 2 as respostas: contestação e reconvenção. Se o réu pretender, ao mesmo tempo, contestar e reconvir, as 2 coisas, contestação
é diferente de reconvenção. São finalidades distintas, como nós veremos aqui. Mas se o réu quiser oferecer as duas, ele pode. E ele o fará dentro da contestação. Então, quando o réu pretende contestar, reconvir, impugnar valor da causa, impugnar gratuidade e oferecer alegação de incompetência, ele apresenta tudo isso dentro da contestação. Veja como é que houve uma simplificação procedimental, né? Se assim pudermos dizer. E se você, ainda no aspecto introdutório aqui, se você for considerar resposta no sentido amplo, como eu fiz ainda há pouco aqui com os senhores, como uma reação possível, nós temos ainda outros fenômenos que não se inserem nesse capítulo do Código, quando ele trata aqui das respostas do réu. São alegações outras. Quer ver? Por exemplo, é possível se cogitar com uma reação possível, a forma como o réu a conduta que o réu adota diante da demanda, é possível cogitarmos que o réu reconheça a procedência do pedido. Em que pese isso ser absolutamente excepcional, é possível. É possível que você encontre o melhor dos réus possíveis. Aquele que, diante da sua demanda, vira para o juiz e fala: tem razão o autor. Não é possível? É possível. Isso, inclusive, está previsto no artigo 487, inciso 3º. 487, inciso 3º, a linha A. Não, a linha C. Eu vou lá. Surgiu a dúvida, eu vou lá conferir. 487, inciso 3º, a linha A. Isso aí, 487, inciso 3º, a linha A. É uma decisão de mérito, porque o juiz vai homologar a concordância do réu em relação à pretensão do autor. Veja, é uma reação possível, que pese rara, é possível. Uma outra reação possível, outras duas reações possíveis, que não estão nesse capítulo do Código que nós vamos analisar agora, entre o artigo 335 ao artigo 343, então 335 a 343 é o que nós vamos tratar aqui, são as modalidades de intervenções de terceiro provocada pelo réu, né? Intervenção de terceiro provocado pelo réu. O chamamento ao processo e a denunciação da lide. Tanto o chamamento ao processo, artigo 130, quanto a denunciação da lide, artigo 125, são modalidades de intervenção de terceiro provocadas pelo réu na contestação. Nesse momento aqui de resposta do réu. Portanto, então vejam que são modalidades de reação, formas de reagir possível. Não está nesse capítulo do Código, nem se faz menção nessa parte do Código, mas nós temos que fazer uma interpretação sistemática, né, do ordenamento jurídico, naturalmente. E isso está previsto, como eu lhes disse, lá no capítulo das intervenções terceiro, artigo 125 para denunciação, artigo 130 para o chamamento ao processo. Ok? E aí, como uma última consideração introdutória nas respostas do réu, ainda na categoria mais ampla, no gênero, eu quero diferenciar com os senhores qual é o objeto, qual é a finalidade da contestação e qual é a finalidade da reconvenção. Eu lhes disse que as duas espécies possíveis, formalmente previstas, de resposta do réu são a contestação e a reconvenção. Vimos que houve uma aglutinação, uma concentração das respostas na contestação. E quando o réu pretender contestar e reconvir, que são duas providências distintas, ele fará essas duas providências, ele adotará essas duas providências por um veículo apenas, que é a contestação. Formalmente vai ser uma peça só, mas substancialmente pode ter vários sentidos distintos. E qual é a diferença, portanto, entre contestação e reconvenção? A contestação é uma peça de defesa. A finalidade da contestação é se insurgir as alegações do autor, se defender.
apresentais a antítese ao que foi alegado pelo autor. Já a reconvenção tem a finalidade oposta. Na reconvenção, nós temos tecnicamente o oferecimento de uma demanda pelo réu em face do autor no processo que está em curso. É uma demanda de caráter incidental. Eu diria, para facilitar a compreensão, que a contestação é a defesa, a reconvenção é o ataque, né? Para quem acompanha aí NFL, futebol americano, NFL, a liga NFL, National Football League, lá no que a gente chama de futebol americano, tem um time de defesa e um time de ataque, né? Além do time misto ainda, do time especial. Tem um time de defesa e um time de ataque. Então ali é como time de defesa, para proteger a sua linha, é a contestação. Time de ataque, para você agredir a linha oposta, seria a reconvenção. São finalidades distintas. E eu volto a dizer, no Código de 73, isso demandava peças formalmente distintas. Agora é tudo junto e misturado na contestação. Veja, a reconvenção vem dentro da contestação, mais uma vez eu digo, se o réu pretendesse utilizar dos dois instrumentos. O réu pode só contestar. Contestação pura, sem reconvenção. O réu pode fazer as duas coisas. Contestação e reconvenção. O que acontece do ponto de vista formal? Você insere um capítulo na contestação para tratar da reconvenção. Vem formalmente uma peça só. Mas tem as duas coisas, contestação e reconvenção. Tem defesa e tem contra-ataque. Um ataque incidental. Mas o réu pode também oferecer só reconvenção. Mas a lei vai dizer que a reconvenção vem na contestação. Porque, em geral, quando o réu reconvém, ele vai contestar também. Se ele vai perder um tempo fazendo uma reconvenção no mesmo processo, oferecendo uma demanda dentro do mesmo processo, é de se esperar que ele vai gastar uma linha, pelo menos, para se defender. Então, por isso que a lei pressupõe que a reconvenção vai vir dentro da contestação. Mas a própria lei prevê, artigo 343, parágrafo 6º, vamos chegar lá, que é possível o réu só reconvir. Então é possível o réu só contestar, é possível ele só reconvir, é possível ele contestar e reconvir as duas coisas. Mas vejam, portanto, que tem finalidades, objetivos distintos a contestação e a reconvenção. Vamos falar agora de cada uma delas separadamente.